Senhoras e senhores, eu queria desejar um bom dia a todos, que façamos um excelente evento. É com muita alegria que o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Estado dá início a esse evento nosso sobre participações especiais do setor de petróleo e gás no Estado. Esse evento nosso, nós vamos fazer uma pequena abertura, em seguida a palavra do nosso parceiro e amigo Luiz Toniato, diretor do SEBRAE, depois a palavra do secretário de Desenvolvimento Marcos Kneip e do diretor de óleo e gás da AMUNES, Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, Jones Cavalieri. Posteriormente, passa a palavra para o moderador, nosso consultor especialista em petróleo e gás, Antônio Batista, e entraremos nas palestras do nosso colega Tiago Campos, da ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, e Biocombustíveis da Agência Nacional de Petróleo da ANP, né, conhecida como ANP, e com debatedores o Luiz Cláudio, nosso colega da Secretaria da Fazenda, grande amigo e incentivador, conhecedor profundo desse tema, com outro especialista e também profundo, eles trabalham muito em parceria, Cláudio Madureira, a quem eu agradeço muito e foram que me incentivaram inicialmente, quando a gente teve a ideia de fazer esse evento, na sua realização. Obrigado aí. Eu vou iniciar nós temos 234 inscritos, estamos com o apoio da Raquel, da Ana Carla e do Estevão. É um evento que eu gosto de registrar e sempre trabalho em parceria. Como eu sei que nós estamos com vários municípios do estado, agradeço ao incentivo de vocês, agradeço ao prefeito Gilson Daniel, que é o presidente da AMUNES, que logo que procurado pelo Luiz Henrique Toniato, diretor do SEBRAE, concordou em participar conosco. Como eu sei que tem vários municípios que ainda não conhecem, vou apresentar rapidamente o que é o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Por favor, Raquel. O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás ele começou em 2014 no Estado, é uma iniciativa sucessora do PROMIMP, da Petrobras, e nós temos um comitê estratégico que é constituído pelo governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, que aqui nós estamos com o nosso secretário Marcos Kneip, pela Petrobras, pela Shell, pela Prysmian, pela Equinor e pelo SEBRAE. E nós, da FINDES, fazemos a coordenação executiva. Trabalhamos com 4 grupos, um grupo de negócios, que é o GT01, o GT02, que é o de inovação e tecnologia, o GT03, que é o de qualificação e certificação, e o 4, que é de promoção e divulgação. E o nosso objetivo é promover o desenvolvimento do setor de petróleo e gás no Espírito Santo, que representa cerca de 20% do nosso PIB. É o maior setor do Estado. Por favor, próximo slide. Esses 4 grupos são constituídos por mais de 30 empresas, entidades e instituições de ensino. Nós fazemos uma interação desse tripé, indústria, governo e academia, e nós somos, no Estado, temos 467 empresas que faturam mais de 5 bilhões e empregam mais de 30 mil pessoas. Isso é importante. Esse evento de hoje, ele não só atende o GT01, que é de negócios, mas também o GT02, e trata muito importante do desenvolvimento regional. Eu queria dizer que, para nós que somos hoje o terceiro maior produtor de petróleo e gás do Brasil, tomamos a iniciativa, trazendo aqui a palavra do presidente Léo de Castro da FINDES, que dá todo o apoio para esse trabalho, por favor, o próximo slide, de ampliar os nossos negócios. E nós, no Estado, nós trabalhamos isso, nós temos aqui a operacionalização de petróleo, é o único Estado hoje no Brasil que tem a operação no mar e em terra. Nós temos 6 plataformas produzindo no mar, e temos mais de 300 poços no campo terrestre. Nós temos desenvolvimento em terra na região norte e no mar mais na região sul. E nós queremos fazer dos royalties e participações especiais, transformar isso em desenvolvimento no Estado, que fique um legado, não só esse óleo que é produzido no mar sai direto sem chegar em terra, que ele possa aqui ser usado como refinaria, esse gás possa ser usado para fabricação de vidro, de transformação do minério de ferro, do aço, da celulose, e também uma mini refinaria que possa produzir lubrificante, óleo bunker e isso aí. Então a gente quer que as prefeituras, o Estado, conheçam mais detalhes de como é esse royalty de participação para isso. E para isso,
a Findes e ao Sebrae, o próximo slide, por favor, Raquel, fizeram uma parceria e constituímos um programa com foco em 5 grandes itens. Um é capacitar 15 empresas de base tecnológica e startup para inserir nesse mercado de inovação, novas tecnologias, e também 30 empresas, que é o segundo item, para inserir no mercado de petróleo e gás. Paralelamente, promover ações para usar a cláusula de PID da ANP, que 1% da receita é para trabalhar em inovação e desenvolvimento tecnológico, que tem sido muito pouco aproveitada no Estado. Então, os 2 primeiros itens que nós estamos trabalhando estão capacitando as empresas para que aproveitem isso. Nós não queremos ser somente participantes dos editais, como diz o Luiz Toniato, queremos transformar essa participação em emprego e em renda. E também, no item 4, que foi uma colocação muito grande do secretário de Desenvolvimento na época, o Weber Rezende, que o Marcos Quinepe validou, é de fazer o desenvolvimento regional, que é o grande objeto desse trabalho nosso. Na região norte, voltado como foco ali a região de São Mateus, Linhares, Jaguaré, e na região sul ali, Kennedy, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, toda ali a região. E, por fim, o item 5, que é uma inteligência competitiva, que a gente seja inserido, que não só compra os serviços e os bens no setor, não são as operadoras, são as empresas de tecnologia, as fretadoras, e o Antônio Batista dá uma ajuda para isso. Então, nós contratamos o Antônio Batista como consultor especializado, com mais de 20 anos em experiência no assunto de petróleo e gás, com belos resultados alcançados, que está nos dando esse apoio e será o mediador desse evento. E nós temos um cronograma de trabalho. Próximo slide, por favor. E esse cronograma vai até o final do ano, o contrato dele. Por favor, vai passando rapidamente, os 2 primeiros itens, Raquel, rapidamente, do programa Fornecedor Competitivo, que são as 45 empresas, da base tecnológica, que é a parte verde, temos todas as ações de acompanhamento e capacitação. Na parte de desenvolvimento regional, por favor, o próximo slide, o vermelho. Nós vamos ter evento voltado na região norte, na região sul, queremos muito o apoio de vocês, da região de Presidente Kennedy, Itapemirim, Cachoeiro, Marataízes, e na região norte nós queremos o apoio do pessoal de São Mateus, de Linhares, de Jaguaré, queremos estar todos unidos em Aracruz, todos unidos para isso. E na parte de inteligência competitiva, nós estamos trazendo agora, fazendo eventos para divulgar o Espírito Santo com essas empresas. Na próxima semana, por favor, já o último slide, nós já temos na próxima semana, dia 3, uma reunião com a Bespetro. A Bespetro é a Associação Brasileira das Empresas Prestadoras de Serviços em Petróleo e Gás, que tem as 42 maiores empresas do assunto no Brasil. O presidente estará conosco dia 3 agora, para falar o que a gente pode estar em parceria. No dia 4, vamos estar nos reunindo com o LabPet, que é o maior laboratório de óleo pesado da América Latina na UFES, que as nossas startups estarão apresentando para os diretores dos laboratórios da UFES. No dia 10, nós vamos estar fazendo uma parceria com o NIP, no dia 17, com as empresas de pesquisas tecnológicas, da parte sísmica e perfuração, e assim nós temos essa série de eventos. E eu me coloco à disposição de todos os senhores, o fórum, eu, o Elimar, que está de férias, a Raquel, e a equipe à disposição. E nós agradecemos muito a quem nos apoia, agradecemos muito a parceria com o Sebrae, o Toniato, a Ana Carlos, o Sardinha, o Eduardo, estamos juntos para isso, a Rede Petro, o CDMEC, o Sindifer, todos que têm nos apoiado e essas empresas que nos ajudam financeiramente. E de imediato eu passo a palavra ao meu amigo, Luiz Henrique Toniato, diretor do Sebrae, que tem sido parceiro de primeira mão. Depois a gente vai passar para o Marcos e fechar com o Dr. Jones Cavalieri, que é o prefeito de Aracruz pela Mãe. Por favor, Toniato. Ok, Durval, muito obrigado. Bom dia a todos, que eu ainda não cumprimentei. Já estamos com bastante gente na nossa sala. É sinal que o tema é importante e atrai a atenção de muitos. Quero saudar aqui meu amigo Marcos Neip, secretário de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que mudou sua agenda e rapidamente pôde aceitar vir para esta reunião de trabalho, dado a importância do tema. Obrigado, Marcos. Saudar o Gilson Daniel, que imagino deve estar na sala,
como presidente da Amunis, que também, como disse o Durval, aceitou prontamente o nosso convite e mobilizou, através da Manuela, mobilizou a Amunis e os prefeitos associados, para tratarem desse tema que interessa a todas as prefeituras, enfim, a toda a comunidade do Espírito Santo. Os demais prefeitos também, que estão na sala, os seus secretários de desenvolvimento, que tem vários, saudar em Luiz, sua voz sumiu para mim. Não sei se todos estão escutando. Conexão. Acho que ele caiu. Alô? Caiu sua voz, Foi Luiz. Caiu. Luiz. Entrou novamente. Internet sobrecarregada, o que está acontecendo isso? Alô? Luiz? Você voltou? Desculpem, pessoal, mas isso está acontecendo constantemente. Ele está aqui na sala, mas eu não escuto. Toniato? Jones, bom dia, Jones. Toniato? Durval, acho que ele saiu para tentar entrar de novo, pelo que eu vi aqui. Se você quiser passar uma fala para outra pessoa, aí a gente vê essa administração do tempo aí, e depois ele volta a falar. Tá bom. Tudo bom, Jones? Certinho, Durval. Toniato? O Marcos, tá? Conseguiu? Raquel, ele conseguiu entrar? Na sala. O Luiz Toniato ainda não. Então, Marcos, você pode dar uma palavra enquanto a gente aguarda o retorno do Toniato? Marcos Quimeipa, nosso secretário de desenvolvimento, uma pessoa batalhadora, junto com a gente nesse desafio. Marcos? Marcos? Marcos está na sala? Ele está assim, Durval. Ele está com difícil. Então, Jones, vamos aproveitar você que está mais de fácil acesso. Você pode dar uma palavra enquanto aguardamos os outros dois? Vocês desculpem aí, esses eventos ainda tem essas surpresas, tá? Desculpa. Jones, uma alegria te ver, tá, Jones? Muito obrigado pelo apoio, a parceria, tá? Durval, obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí a todos ali pela participação, né? Estou vendo aqui o Durval, o Luiz, Antônio, o Marcos, o Cláudio, enfim. É importante essa participação nossa da Amunis, né? Eu representando a diretoria de Petróleo e Gás, conversei com o Gilson sobre essa nossa participação. Os municípios capixabas, né, que são produtores, estão de uma certa forma preocupados. Nós já fizemos aí uma solicitação. Todos estão me ouvindo? Estão ouvindo. A ANP, para que ela pudesse nos dar algumas explicações com relação ao comportamento das receitas de royalties que estão em queda, né? Claro que nós sabemos que o preço do barril ele caiu muito, mas nós não temos muita certeza se em determinados locais houve uma queda e em outros caiu mais. Por exemplo, a nossa queda em Aracruz foi de mais de 50%. Nós não sabemos se isso é só em função do preço do barril ou da prospecção, diminuiu a prospecção, e a gente não tem essas informações. Então, nós estamos aguardando essas informações, porque os municípios estão um pouco preocupados, né, com isso, em tempo de pandemia, onde as receitas despencaram, né, outras receitas próprias, transferências, enfim, todas elas estão em queda, e as despesas você não consegue fazer a mesma coisa, né? Você não consegue diminuir despesa de acordo com a queda da receita. Então, nós temos que fazer um sacrifício para tentar achar uma forma menos dolorosa para cortar, diminuir contratos, enfim, essa coisa toda. E eu queria compartilhar com vocês que as nossas procuradorias do estado todo,
elas não têm, talvez, a expertise de alguns escritórios de advocacias que têm nos procurado. Eu queria compartilhar isso, porque eles dizem que nós estamos deixando de receber para Aracruz, deixa de receber 800 a 1 milhão por mês, né, em função que nós não sabemos direito como é que é feita essa conta. Então, essa oportunidade de conversar com vocês, pessoas que estão ligadas, o Duval, obrigado pelo convite, de estar levando essa nossa preocupação desses municípios capixabas, de todos os municípios, porque, de uma certa forma, o governo atende a todos os outros, mesmo não produtores. Mas os produtores, principalmente, que estão muito preocupados, porque isso estava no seu planejamento, e essa receita, ela cai, né? O financeiro não entra, e aí você fica numa situação difícil para administrar o que você havia planejado. Então, seria mais ou menos isso. Mais uma vez, agradecer aí, Duval, pela oportunidade. Ô, Jones, muito bom, hein? É isso mesmo. A nossa preocupação é levar informação, conhecimento, que com isso vocês podem planejar. O Toniato já está na linha, ele me informou aqui. Então, Luiz, eu volto a você. Tivemos a palavra do Jones, muito boa palavra. Obrigado, hein, Jones? Tamo junto. Valeu, Duval. Bom, gente, desculpa, mas eu acho que houve um problema técnico aqui com a internet e fiquei um pouco fora do ar, mas já estou de novo na sala. Obrigado, Guilherme. Eu estava só reforçando o interesse do SEBRAE nessa atividade, junto aí na contratação do Antônio, junto ao Fórum Capital Petróleo e Gás, afins, dado que o SEBRAE está muito voltado a poder capacitar os micro e pequenos empreendedores para que eles se insiram nesta cadeia de petróleo e gás e possam ser efetivamente fornecedores competitivos. Esse é o nosso interesse, esse é o nosso esforço. Também, como o Duval salientou, no programa de inovação do SEBRAE, nós estamos colocando uma rubrica de muita atenção que possa, não só que as startups do Espírito Santo, as empresas do Espírito Santo possam entrar e concorrer aos editais, mas que possam ser selecionadas e serem contempladas também. Porque tem um incômodo nosso, Cavalieri, até o ano passado, algumas empresas são selecionadas, mas elas não são contempladas porque não preenchem os requisitos todos. Então, o SEBRAE está dedicando energia nisso. E eu estava para concluir dizendo assim que os prefeitos, né, Cavalieri e o Gilson, lá na Muniz, chamar a atenção dos prefeitos, porque esse é um assunto, já que isso, seguramente, a próxima fronteira econômica do Espírito Santo, seguramente é um assunto que interessa a todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo. E quero colocar, para concluir, o SEBRAE à disposição, porque vai precisar muito capacitar os micro e pequenos empreendedores de todos os municípios, porque, de uma maneira direta ou indireta, nós teremos empresas e atividades correlatas em todos os municípios. Muito obrigado e bom evento a todos. Obrigado, Luiz. Eu queria aqui registrar a presença do Anabal, que é o diretor executivo da BBIP, que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo. Anabal, muito obrigado por sua presença. E também eu quero registrar que nós temos cerca de 30% dos participantes de outros estados. E nós aqui no Espírito Santo, com a orientação do presidente Léo, da Federação das Indústrias, nós queremos ser parceiros, nós estamos abertos a fazer parceria com todos os estados e municípios e países. É dessa forma, com competência, que a gente cresce. Estamos juntos nesse sentido. E, de imediato, eu passo a palavra ao nosso secretário Marcos Quinei. Isso. Marcos, por favor. Não, bom dia. Ele já tem tudo lá. Está ouvindo? Está bem, Marcos. Pode entrar. Ok. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez, Duval, Toniato. Cumprimentar aqui também o prefeito Jones, representando a Muniz. Cumprimentar aqui os representantes da Cefaz, da PGE, doutor Cláudio Madureira. Enfim, cumprimentar todos os presentes, extremamente oportuno, parabéns pela iniciativa. Nós precisamos cada vez mais estar debatendo o setor de petróleo e gás, como você faz com muita propriedade, Durval, percorrendo todo o estado, incentivando o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás, seja onshore, seja offshore. Isso eu quero reafirmar aqui, que continue contando conosco aqui da Secretaria de Desenvolvimento. Nós temos
total interesse em fazer esse desenvolvimento. Estava numa reunião agora com o Toniato, sobre questões de compras locais, compras governamentais. Então, como é importante a gente estar fazendo esse fomento, né, para desenvolver essa empresa de alta tecnologia, que tem que ter muita eficiência, né, tem que primar realmente por fornecer serviços e produtos de qualidade. A gente sabe que o setor de petróleo e gás exige demais. Eu trabalhei na área de estaleiro, construção de plataforma, a gente sabe a exigência que é desse setor, e isso é extremamente importante, esse trabalho que vem sendo feito, principalmente pela FINDES e pelo SEBRAE, na capacitação dessa mão de obra, desses empresários, desses empreendedores, que estamos aí agora todos passando por esse grande desafio. Eu prefiro usar essa expressão, porque nós sabemos que nós vamos sair lá na frente mais fortalecidos. Esse é o trabalho do Estado, essa é a mensagem que eu gostaria de passar do nosso governador Renato Casagrande, que hoje, como vocês sabem, está enfrentando aí com a sua própria vida, né, esse grande desafio, que é vencer essa pandemia global, mas sem, no entanto, deixar de lutar e trabalhar e passar uma mensagem de que estamos fazendo tudo baseado na ciência, com muita responsabilidade, com muita articulação com todos os setores produtivos. Isso é de extrema importância. E o setor de petróleo e gás, para nós, representa, como bem falou Durval, 30% da arrecadação. É um setor extremamente exigente, e nós temos aí, né, Durval, que a gente começou a fazer uma discussão, a FINDES tem nos ajudado muito nisso, você, na questão do descomissionamento, que vem por aí, encomendas bilionárias, que é muito importante, a gente também está antenado nisso. Enfim, me sinto gratificado, honrado de estar aqui com vocês, com tantas pessoas, com tantos empreendedores e prefeitos também que estão aqui, que eu aproveito para cumprimentá-los. A gente está aprendendo ainda a mexer com esse ambiente virtual, e acabou aqui que eu tive um probleminha no áudio, mas, enfim, acho que eu consegui passar um pouco da mensagem e fazer da mesma forma como fez o Toniato, deixar a Secretaria de Desenvolvimento à disposição de todos, o nosso time, a nossa equipe. Nós temos gente aqui na sala, com certeza, da nossa equipe, eu acho que é Maiara e Fernanda, que são especialistas no setor, que a gente pede para estar sempre acompanhando. Aproveito para cumprimentá-las também e agradecer mais uma vez, Durval, Toniato, pelo convite, e desejar um bom evento a todos. Obrigado. Muito obrigado. E agora, de imediato, eu vou passar ao mediador, Antônio Batista, como eu já disse, um nosso consultor, especialista contratado, que vai fazer mediação. E na certeza que nós vamos ter um excelente evento. Tiago, da ANP, muito obrigado, Tiago. Você foi de uma simplicidade, aceitar imediatamente. Luiz Cláudio e Cláudio Madureira, sucesso para vocês. Antônio Batista, mediação com você. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado Durval, cumprimentar aí o Luiz Toniato e o secretário de Desenvolvimento, Marcos Pinede, em nome dos quais cumprimentos a todos os demais, um cumprimento especial à nossa audiência não para de aumentar, já são mais de 150 pessoas conectadas, interessadas num tema de tão grande importância. Temos uma audiência muito ampla de representantes dos municípios e de empresas do Estado do Espírito Santo, em torno aí de 80%, mas também nos alegra em termos audiência de pessoas de diferentes estados, Rio de Janeiro, da Bahia, de Sergipe, enfim, de vários lugares do Brasil, ou seja, o tema despertou um interesse nacional, né? Todos são muito bem-vindos. Apenas para destacar que, por favor, mantenha os seus microfones desligados, porque tem o ruído. Aqui tem o chat, onde você poderá encaminhar sua pergunta, e as perguntas nós teremos um bloco aí para debater e discuti-las, tá? Então, por favor, se manifestem através do chat. Obrigado. Bom, já entrando aí no segundo ponto, em relação às considerações do nosso webinar, hoje o tema, então, é em relação a royalties. Apenas para cultura geral, a palavra royalties deriva da língua inglesa royal, originário de uma convenção que trata daquilo que pertence ao rei. Ou seja, antigamente eram os valores pagos por terceiros ao rei, com uma compensação pela extração de recursos naturais existentes nas terras destes.
No momento, na atualidade, utiliza-se da mesma forma esse conceito, ou seja, royalties designa o valor pago ao detentor ou proprietário de um território, um recurso natural, um produto, marca, patente, pelo direito de exploração. Então, quando a gente fala de royalties, eu gostaria de sintetizar em 2 momentos. Você tem a questão da entrada dos royalties, que, como já falou o prefeito Jones, presidente da Amunis, ainda tem algumas informações, ainda tem desnivelamento de informações, falta uma compreensão, e até natural, prefeito, porque os quadros nas prefeituras, eles mudam periodicamente, então, quando chegam novos quadros, às vezes não estão com o mesmo nível de informação. Então, esse tipo de iniciativa é muito positiva para gerar informação qualificada, nivelamento, capacitação. Então, eu tenho assim, o primeiro estágio do royalty é a questão da entrada, que aí se discute como é que é feita a medição, como é que é feito o repartimento, como é que o recurso entra, quanto que cada um recebe, e aí hoje é o foco, então, do nosso tema, que nós vamos ter aí a palestra do nosso amigo Tiago Campos, da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Então, ele vai tentar aí trazer algumas informações relacionadas a esse processo de como é medido, como é distribuído, percentuais, etc. Uma outra parte em relação ao royalties está relacionado à saída. Como que os royalties, então, após entrarem nos governos, nas prefeituras, essa questão da saída. Então, esse é um segundo momento que a gente gostaria de abordar, que seriam destacar aí uma série de políticas públicas que as prefeituras, os governos já promovem, e nós gostaríamos de intensificar esse movimento, porque é muito importante, todos sabem, nós trabalharmos no royalties não só com o presente, mas de olho no futuro. O dinheiro do royalties é muito importante para você construir uma sociedade com o petróleo e também preparar uma sociedade, uma economia pós o petróleo. Tá? Então, são 2 discussões importantes, relevantes, e hoje aqui a gente vai dar uma ênfase mais nessa questão de como é esse processo, então, de entrada dos royalties junto aos recursos de governos e prefeituras. Bom, então o nosso webinar vai se dar da seguinte forma: eu vou convidar o Tiago Campos, que vai fazer uma palestra aí, um primeiro estágio aí de informações sobre o royalties. Depois eu vou convidar, então, o Luiz Cláudio da Cefaz, Secretaria da Fazenda do Estado, para traçar alguns comentários, e em seguida o procurador Cláudio Madureira. Então, e aí a gente vai abrir para a sessão de perguntas. Então, a partir de agora, com vocês, por favor, Tiago, muito obrigado, o tempo é seu. Oi, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer ao Durval pelo convite em nome da Findes e dar um bom dia para todos e agradecer a presença de tão seleto grupo. Eu considero muito importante esse tipo de evento de compartilhamento das informações referentes à indústria de petróleo para a sociedade. O petróleo e o gás natural, que é um recurso tão importante e tão presente na nossa vida hoje em dia, seja por meio dos produtos que a gente utiliza em tudo, na locomoção, na cocção dos nossos alimentos, e nos plásticos que tem em todos os nossos objetos atualmente, ou por meio dos investimentos que eles são gerados, dos empregos, da renda, e também dos impostos que são recolhidos, que sendo esse o último tema do nosso debate de hoje, né? Sobre os impostos, como foi colocado pelo Antônio, é importante lembrar que, pela Constituição, o petróleo ele é um bem da União, ou seja, ele é um bem de todos os brasileiros. Por isso, quando a sua exploração cabe ao Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, participar de seus benefícios, e isso é realizado por meio das participações governamentais, o que eu vou tentar explicar a vocês de forma reduzida, sua forma de arrecadação e distribuição. Então, antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de passar uma visão como economista resumida de qual é a teoria sobre a taxação dos recursos de petróleo. Bom, na teoria econômica, os petróleos se encaixam no grupo dos chamados recursos naturais, que são os bens que
são providos pela natureza e que não podem ser produzidos pelo homem. Dentre eles se encontram os minérios, a água, peixe, as terras, floresta, etc. Esses recursos eles são estudados por um ramo de microeconomia chamado economia de recursos naturais, que se dedica a estudar a melhor forma de otimizar a exploração desses recursos de forma eficiente e sustentável ao longo das gerações. E esse grupo se divide, esses recursos naturais se dividem em dois grandes grupos, os renováveis e não renováveis, sendo que o petróleo ele está nesse grupo de não renováveis. E, por isso, ele apresenta a característica que o distingue dos demais ramos da economia, dos outros setores. Por isso, o seu sistema tributário é tão específico e tem tantas particularidades e causa tanta dúvida em geral, o público em geral, que é o que eu vou tentar amenizar aqui para vocês. Dentre as características do setor de petróleo, podemos caracterizar ele principalmente que ele é um bem finito, ou seja, ele é não renovável, ele é finito, e ele se localiza em locais específicos. Dentro desse local específico, ele é produzido até ser exaurido e depois ele é produzido em outra área onde tem uma nova descoberta. Adicionalmente, esses projetos eles têm outras características particulares, que são os altos investimentos iniciais para seu desenvolvimento. Esses projetos possuem uma longa vida útil e estão sujeitos a diversas fontes de incertezas, seja geológica, técnica, política, econômica e de mercado. Dessa forma, o petróleo ele é taxado com impostos adicionais dos impostos corporativos dos outros setores da economia, sendo que isso ocorre em todos os países que são produtores, não é uma particularidade do Brasil. E aqui no Brasil, esses impostos adicionais sobre o setor são as chamadas participações governamentais. Dessa forma, considerando essa especificidade do setor, cabe ao governo definir um modelo fiscal balanceado de modo que compense o Estado com uma parcela justa das rendas petrolíferas, mas, ao mesmo tempo, não desencoraje os investimentos. Além disso, a sua forma de cobrança cria incentivos que, como tudo na vida, tem seus pontos positivos e negativos. A principal diferença dessas cobranças reside basicamente na forma da sua base de cálculo, se ela é sobre a receita bruta ou sobre a receita líquida. No caso da receita bruta, a gente pode destacar como ponto positivo a sua facilidade de apuração e fiscalização. Tiago? Oi? Só para destacar que não está passando o slide, ok? Isso, esse é só o início. Ok. Então, voltando. A taxação sobre a receita bruta, ela tem esse lado positivo, a sua facilidade de fiscalização e a geração de receitas para o governo desde o início da produção. Mas, pelo lado negativo dela, ela reduz a economicidade dos projetos, principalmente no final da sua vida útil ou nos cenários de preços reduzidos, quando a lucratividade está mais apertada. No caso da taxação sobre a receita líquida, o destaque negativo é a sua dificuldade de apuração e fiscalização e a possibilidade do Estado obter uma remuneração menor que a esperada em momentos de baixa lucratividade, quando o preço está muito baixo. Por outro lado, ele aumenta a economicidade dos projetos, sustentando sua vida útil, e permite que o Estado capture aumentos de rentabilidade por motivos diversos, como ganho de eficiência ou elevação dos preços no mercado internacional. E aqui no Brasil, o legislador, quando criou a legislação do petróleo, principalmente depois da quebra do monopólio, em 97, ele buscou fazer um mix entre esses dois modelos, com a coexistência dos royalties, que são cobrados sobre a receita bruta, e as participações especiais sobre a receita líquida. Bom, passado esse pequeno preâmbulo, eu vou entrar no detalhe de como são apurados e distribuídos esses dois principais participações governamentais aqui no Brasil. Então, pode passar o slide. Não sei se você vai ter o controle aqui ou é daí. Bom, a minha apresentação específica sobre o tema ela está dividida em 3 partes. Primeiro, eu vou falar sobre os royalties, sua forma de apuração e distribuição. Depois, falar sobre a participação especial
sobre a sua apuração e distribuição, e vou apresentar um caso especial que ocorreu no Espírito Santo do acordo do Campo de Jubarte. Por fim, eu vou passar um panorama sobre os valores distribuídos nos últimos anos e as estimativas futuras que nós temos sobre o setor. Pode passar. Pode passar. Bom, como eu falei, o royalty é uma compensação financeira devida pelas empresas a partir da produção de petróleo e gás natural no Brasil, seja ela em terra ou em mar. E ele é calculado sobre a receita bruta, ou seja, o valor devido de royalty considera uma alíquota definida na legislação vezes a produção, vezes o preço dessa produção, sendo esse preço definido pela ANP com base no mercado internacional e um diferencial de qualidade de acordo com o óleo produzido no campo. Pode passar. Pode passar. Bom, as alíquotas do royalty, a partir da Lei 9478 de 97, ela ficou definida numa alíquota de 10%, podendo ser reduzida para 5% em casos excepcionais, e ela é definida nesse valor para os regimes de concessão e cessão onerosa, e com a promulgação da lei do regime de partilha, a alíquota de royalty definida para esse tipo de regime ficou definida em 15%. O regime de partilha ele é utilizado nos campos localizados nos blocos localizados no pré-sal. Pode passar. Já depois de arrecadar esse recurso, a ANP ela faz o cálculo da sua distribuição para os entes federativos, e atualmente ele é distribuído com essa proporção definida nessa tabela aí. Até o royalty até os 5%, ele é dividido entre estados, municípios, na proporção de 30%, os municípios detentores de instalação de embarque e desembarque, 10%, a União fica com 20%, e o fundo especial, que vai ser distribuído entre os estados e municípios, 10%. A parcela acima de 5%, ele é repartido entre estados e municípios na proporção de 22,5%. Os municípios detentores de instalação de embarque e desembarque recebem 7,5% dessa parcela, a União 40% e o fundo especial 7,5%. Pode passar. Da parcela de 30%, de 5%, de 30% para os municípios, eles são distribuídos em 3 grupos que são definidos das suas áreas geoeconômicas. Essas áreas elas são definidas pela confrontação dos poços e os municípios afetados. E é dividido em três grandes grupos. A zona de produção principal, que recebe 60% desses 30% dos 5%, é um cálculo que ele é bem complicado. Ele é devido para os municípios que são confrontados com os poços pelas linhas ortogonais e paralelas definidas pelo IBGE. 10% ele é distribuído para os municípios pertencentes à zona de produção secundária, que são os municípios onde passam dutos e gasodutos ligados diretamente ao escoamento da produção até as refinarias ou as PGNs. Por fim, a zona limítrofe recebe os 30% finais, que abrange os municípios que são ligados aos municípios da ZPP ou que sofrem consequências sociais ou econômicas diretas da produção. O enquadramento dos municípios na zona limítrofe também é realizado pelo IBGE. Pode passar. Já a parcela destinada aos municípios confrontantes acima de 5%, ou seja, 22,5%, ele é distribuído de acordo com o percentual médio de confrontação
do município com o campo. E esse percentual também é calculado com base nas linhas ortogonais e paralelas definidas pelo IBGE. Aí pega a produção. Oi? Tem uma solicitação da plateia, se você puder diminuir a velocidade, só porque eles estão te acompanhando aí, justamente para ampliar Estou tentando cumprir os 20 minutos aí. Não, mas você vai ter uma tolerância. Pode ir à frente, que é muito importante esse tema, você terá uma tolerância aí. Pode ir. Tá. Lembrando que todas as informações estão disponíveis no nosso site e a apresentação vai ficar disponível também. E esse webinar está gravado também, depois nós vamos disponibilizar o link. Tá. Mas então, voltando, da parcela de 22% distribuída aos municípios confrontantes, equivalente a parcela de royalties acima de 5%, ou seja, entre os 5 e 10%, ele é distribuído conforme a confrontação dos municípios com os campos, e esse rateio da percentual de confrontação ele é definido com base nas linhas ortogonais e paralelas que o IBGE traçou. Aí, nesse quadro abaixo, a gente apresenta os campos produtores do Espírito Santo no mar, os municípios que são confrontantes com ele e a sua confrontação média. Você pode ver, como exemplo, no campo de Abalone, apenas o município de Itapemirim é confrontante, então ele recebe 100% dessa parcela do royalty devido. Já no campo de Argonauta, que ele é confrontante com diversos municípios, Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy, cada município recebe o percentual equivalente à sua confrontação com o campo. Pode passar? Bom, e aqui é só um mapa apresentando como são desenhadas essas linhas de confrontação e os campos no litoral do Espírito Santo. Aí você vê que existem os traçados ortogonais e paralelos e a sua confrontação do campo ela pode abranger a área confrontante de vários municípios. Pode passar. Bom, e no caso da produção terrestre, como bem lembrado, que o Espírito Santo é um estado produtor em terra e mar, a distribuição dos royalties ela é realizada por meio de uma proporção diferente. Novamente, na parcela de 5%, o estado onde é localizado o campo recebe 70%, os municípios 20%, os municípios de instalação de embarque e desembarque recebem 10%. Já na parcela de 5 a 10, o estado recebe 52%, os municípios 15%, os municípios onde é localizada a produção 15%, os municípios com instalação de embarque e desembarque proveniente dessa produção 7,5%, e o Fundo Social recebe o restante de 25%. Pode passar. Sobre as instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás nacional, elas foram definidas num rol taxativo pelo decreto presidencial que determinou que tipo de instalações que fazem a passagem de petróleo e gás natural seriam enquadradas para recebimento dos royalties. No caso marítimo, ele enquadrou as monoboias e apoio, os quadros de boia, os piers de atracação e os cais acostáveis. Nos casos de ED terrestre, foi definido pela legislação as estações terrestres coletoras de transferência de petróleo e os pontos de entrega de gás natural às concessionárias estaduais.
Bom, esse foi um resumo rápido sobre os royalties. Você pode ver o royalty, apesar da sua simplicidade na apuração, é o preço vezes a quantidade vezes a alíquota. A sua distribuição ela é bem complexa e apresenta diversas formas de distribuição conforme a sua parcela. Já no caso da participação especial, a sua apuração é mais complexa, mas a sua distribuição é mais direta. O que é a participação especial? A participação especial, assim como o royalty, ela está dentro das participações governamentais e ela constitui uma compensação financeira extraordinária devida para os concessionários para os campos de grande volume de produção e grande rentabilidade. A sua base de cálculo é a receita líquida. E a participação especial ela é cobrada uma alíquota definida conforme alguns critérios que eu vou apresentar daqui a pouco, vezes a receita líquida, sendo a receita líquida a receita bruta com as deduções permitidas na legislação. Pode passar. Bom, as alíquotas da participação especial elas foram definidas no Decreto 2705 de 98 e elas variam de 0% a 40%, levando em conta os seguintes fatores. O ano da produção, se essa produção ocorre em terra e em mar, no caso de ocorrer em mar, qual a sua profundidade, se ela é em águas rasas ou águas profundas, e, principalmente, o volume da produção. E as deduções que são permitidas são as participações governamentais de terceiros, no caso o royalty, a participação de proprietário de terra e a taxa de retenção diária, os gastos efetuados na produção, os investimentos na exploração e no desenvolvimento, sendo esses diferidos ao longo do tempo, a provisão para o gasto de abandono e outros gastos que ocorram. Ou seja, ela como se fosse a receita líquida do projeto que é taxada. Pode passar. E como eu falei, a sua distribuição ela é mais simples. Ela é distribuída 50% para a União, 40% para o Estado confrontante e 10% para os municípios confrontantes na proporção daquele percentual de rateio do campo que eu apresentei anteriormente. Uma das palestras que vai ter vai falar sobre a interlocução de governo com as empresas. Eu achei interessante destacar esse caso que ocorreu aí no Espírito Santo no ano passado. Em 2014, a diretoria da ANP determinou a unificação dos campos de Jubarte, Baleanã, Baleia Azul, Baleia Franca, Cachalote, Caxaré e Pirambu em um único campo, chamado Jubartão. Isso aí foi definido porque a área técnica da ANP identificou que o desenvolvimento e a produção desses campos eles eram feitos de forma conjunta. Em resposta a isso, a Petrobras instalou um processo arbitral perante a Câmara de Comércio Internacional em qual ambos os lados apresentavam seus argumentos e expondo o seu lado para tentar chegar num consenso comum sobre qual é a melhor forma de dar prosseguimento à produção desse campo. Antes de esperar uma definição dessa Câmara de Arbitragem, a Petrobras e a ANP iniciaram tratativas para fazer um acordo de encerramento da disputa arbitral. Esse acordo foi levado para consulta e audiência pública, aconteceu em 2019, na verdade. Começou em 2018, mas foi em 2019. Em que foram convocados todos os estados e municípios afetados e as empresas, a sociedade como toda, para opinar sobre
esse acordo. E, finalmente, esse acordo foi assinado em abril de 2019. Com esse acordo foi criado esse novo campo de Jubarte e foi definido que a Petrobras pagaria 3,6 bilhões, sendo 1,5 bilhão pago à vista no ano passado e o restante em 42 parcelas que está sendo paga mês a mês, desde então. E esse acordo também resultou na prorrogação do prazo de concessão por 27 anos. Ela demonstra bem como algumas disputas que ficariam, ou nesse caso na Câmara de Arbitragem, mas muitas outras no Judiciário, elas podem ser resolvidas por meio de negociações em que ambas as partes teriam benefício. Nesse caso, ele é emblemático, que envolveu o governo do Estado do Espírito Santo, que é o principal beneficiário, e os municípios. E foi um caso de sucesso nessas nossas negociações. Pode passar, por favor. Bom, dada essa pequena introdução sobre os royalties e a PE, sua forma de apuração e distribuição, sei que foi bem rápido e bem resumido, mas, novamente, reitero que essas informações estão todas disponíveis no site da ANP. A gente tem uma página especial sobre as participações governamentais, em que isso é explicado com infográficos, tem um videozinho, e todos os dados mensais apurados estão disponíveis lá em tabelas. Bom, pode passar. Aqui a gente está apresentando o valor que foi arrecadado de royalties ao longo dos últimos anos. Vocês podem ver que nos últimos 2 anos nós tivemos um salto bem grande em razão da elevação do preço, que estava num patamar alto nesses últimos anos, assim como a taxa de câmbio também estava mais elevada que nos anos anteriores. Ou seja, no ano passado foram arrecadados quase 56 bilhões de reais em royalties e IPE. Pode passar. Para o Estado do Espírito Santo, que é um dos maiores recebedores das participações governamentais, a evolução também apresentou grande aumento nos últimos anos, e no ano de 2019 teve esse salto, principalmente por causa daquele acordo de Jubarte, que foi destinado, acho que 600 milhões somente para o Estado do Espírito Santo, desse 2,7 bilhões que foi distribuído no ano passado. Pode passar. Já nesse ano, a gente está observando uma mudança de cenário no mercado internacional que levou a uma forte queda nos preços, uma forte queda mesmo, como muito tempo a gente não observava. Antes de assumir a SPG, eu era coordenador de estudos econômicos lá da ANP, e minha função era basicamente acompanhar o mercado, evolução do preço, oferta e demanda, essas coisas. E o que aconteceu nesse último ano foi, como se diz, uma tempestade perfeita, né? A gente já vinha num cenário de excesso de produção no mercado internacional. No final do ano passado, a gente teve o início de uma guerra comercial entre a Rússia e a Arábia Saudita, que já levou um cenário de queda nos preços. E agora, em março, com o início dessa pandemia, espalhamento dessa pandemia para o mundo, tivemos uma queda bastante significativa no preço do mercado internacional, e tivemos como eu falei, um excesso de óleo. A demanda ela se retraiu muito com as restrições à locomoção, a viagens,
e isso afetou diretamente o preço. E nesse início de ano, mas mesmo assim, os royalties ainda continuam sendo uma parte importante da arrecadação dos estados. Dos meses de janeiro e fevereiro, ainda foi distribuído equivalente à produção dos meses de novembro e dezembro do ano anterior, mas a partir da distribuição de março, levamos em conta a produção desse ano. Então, nesse ano, 2020, já foram distribuídos um total de 15 bilhões de royalties PE, sendo para o estado do Espírito Santo 500 milhões e para os municípios do Espírito Santo um pouco mais de 400 milhões. Pode passar. E agora eu vou falar um pouco das nossas estimativas futuras. É uma coisa bem difícil fazer estimativa, principalmente no setor de petróleo, que ele envolve tantas variáveis que são incontroláveis pela gente. A arrecadação ela varia basicamente com a produção, os preços e a taxa de câmbio. A produção, a gente tem uma estimativa que as empresas enviam todo início de ano, como deve se comportar a sua produção ao longo do ano. Ela tem uma pouca flexibilidade sobre essa produção por questões técnicas, mas, ao mesmo tempo que ela é uma escolha da empresa se manter a produção ou não, se ela estiver operando sem lucratividade. A gente não pode forçar a empresa a manter a produção de um campo que está dando prejuízo. As outras variáveis, o preço de referência que a gente considera, é baseado no preço do mercado internacional, e esse preço, como eu falei, ele varia bastante e tem uma volatilidade imensa ao longo da história e está sujeito a choques, tanto de alta como de queda. Os de alta, eles são positivos para os estados arrecadarem impostos, mas eles são negativos para os consumidores, que aumenta o preço dos combustíveis e tudo mais. E a taxa de câmbio também é outro fator que influencia o valor arrecadado de royalties, pois o preço internacional é convertido para real por meio da taxa de câmbio. Lá na ANP, a gente tem uma ferramenta que a gente faz as estimativas de arrecadação de petróleo e gás natural, de royalties PE, ao longo dos próximos 5 anos. Ele é um modelo matemático que utiliza como parâmetro variáveis, previsões feitas por institutos renomados para definir isso melhor do que a ANP. A gente coloca o input de produção que as empresas passam para a gente e considera as estimativas futuras do preço do barril, que são calculadas pela Agência de Energia dos Estados Unidos, que é um dos institutos mais renomados para isso, e a taxa de câmbio, como é definida pela expectativa de taxa de câmbio do Banco Central. Utilizando esses inputs externos com a produção prevista pelas empresas, nós fazemos essas estimativas do que será arrecadado de royalties PE nos próximos anos. E esse dado é publicado no nosso site. Tem uma ferramenta que você pode escolher o estado, pode escolher o município, e a gente faz uma estimativa com base nesses parâmetros. Para o próximo ano passado, como eu falei, foi uma arrecadação de 56 bilhões. Para esse ano, a gente espera que a arrecadação caia para 41, e voltando a se recuperar nos próximos anos,
49, 47, ficando nesse patamar aí abaixo de 50, pelo menos nos próximos 5 anos. Reiterando que essas variáveis de input, elas são atualizadas constantemente. Todo mês a agência de estatística americana altera essa previsão de preços e o Banco Central também altera essa previsão de câmbio e a gente vai atualizando essa estimativa mês a mês, consolidando o que já foi pago com a projeção para os meses seguintes no ano corrente e para os demais com base nessas mudanças de expectativa de parâmetros. Aí você pode passar. Aí só um modo de ilustrar como o impacto dessas estimativas para os próximos anos. Como eu falei, a gente teve um aumento da arrecadação nos últimos 2 anos. Para 2020, a gente espera essa queda de 20%. E um aumento nos anos seguintes, porém, que não volte a ultrapassar esses 50 bilhões no ano, sendo que esse é o valor distribuído para todo o país. Pode passar. No caso do Espírito Santo, nós, como eu falei, a gente faz essa estimativa para a arrecadação como um todo e individual para os estados e municípios. No caso do Espírito Santo, a arrecadação para o próximo ano deve cair para 1,4 bilhão e diferente do nacional, ela deve apresentar redução nos próximos anos em função da redução da produção dos campos do Espírito Santo, só se recuperando em 2024. Aí você pode passar, por favor. Aqui mostra o histórico da arrecadação do Espírito Santo. No ano passado, como eu falei, teve aquela arrecadação adicional em relação ao acordo de Jubarte, mas mesmo assim ainda vai apresentar uma queda significativa nesse ano de 30%. Pode passar. Bom, outro ponto que eu acho que é importante, atenção pelos beneficiários, a mudança no critério de distribuição que está sendo proposta pela Lei 12734 de 2012. Essa lei, ela fazia a nova distribuição das participações governamentais. Atualmente, ela está impugnada por essa ADI 4917, mas ela vai fazer uma alteração significativa no critério de distribuição dos royalties, que, como você pode ver, na direita está a distribuição que é atualmente feita e na esquerda qual é a distribuição que está prevista nessa lei que está impugnada atualmente. Os estados vão passar a receber 20% da produção, os estados confrontantes, municípios confrontantes somente 4%, os municípios com IED vão passar para 3%, a União vai ficar com 20% e o restante vai ser destinado ao fundo especial, que vai ser distribuído para todos os estados e municípios da federação. Aí pode passar também. No caso da participação especial, também vai ter uma mudança na sua distribuição. A parcela dos estados vai cair de 40% para 20%, dos municípios de 10% para 4%, e o restante vai para a União e para o fundo especial a ser distribuído para os estados e municípios. Atualmente, essa lei está pendente de julgamento pelo STF, ele entrou na pauta e já foi adiado diversas vezes. Ela estava para ser julgada agora nesse ano, no início do ano, em abril. Ela foi adiada não foi adiada, porque não teve uma nova data marcada. Ela foi suspensa para ser definida quando vai entrar em pauta novamente. Mas ela vai trazer repercussões significativas nos estados, principalmente os que são os maiores recebedores hoje em dia. Outro ponto de atenção que eu destaco aqui é com a Lei 12858 de 2013, ela definiu novas aplicações
para os recursos arrecadados de participações governamentais. Atualmente, esses recursos eles devem ser direcionados para energia, pavimentação, água, irrigação, meio ambiente, saneamento. Para os contratos assinados a partir de 3 de dezembro de 2012, os recursos provenientes de participações governamentais vão ter que ser destinados obrigatoriamente para a educação e para a saúde. E pode passar. E, por fim, como eu ressaltei, nosso site ele tem muita informação, ele é um site bastante rico em dados, em explicação. A gente tem uma parte ali que ele fala o que são royalties, que ele dá uma explicação também bem... royalties, cálculo e distribuição, que ele dá uma explicação bem simples de como os royalties são calculados, como ele é distribuído. E, além disso, nós temos presente lá todo o histórico de valores arrecadados, distribuídos, a produção utilizada, os preços utilizados, a confrontação de cada município. Está tudo disponível em planilhas de fácil manipulação. Eu acho que é muito importante para os beneficiários utilizarem, acompanharem e capacitarem as equipes a saber utilizar nosso site. Pode passar aí. Bom, é isso, gente. Finalizo minha apresentação aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade de todos. Espero que eu tenha sido claro o suficiente, passado o mínimo de informação que eu considero necessário. No final da apresentação, eu deixei uma indicação das legislações que existem, que podem ser consultadas, que eu acho que é importante também ser destacado que toda a nossa atividade da agência, todas a operação que a gente faz de arrecadação e distribuição, ela é baseada na legislação, nos decretos, nos regulamentos, e isso traz conforto para o lado das empresas e para o lado dos beneficiários. Novamente, gostaria de agradecer e retornar a palavra para o Antônio, para os demais colegas. Ok, Tiago, muito obrigado aí. A gente estendeu um pouquinho, mas porque era relevante essas informações para pautar aí a sequência do nosso debate. Só queria confirmar com você, essa sua apresentação está disponível para ser divulgado aí para os nossos participantes do webinar? Ok? Podemos divulgar? Sim. Tá, maravilha. Bom, na sequência, eu vou convidar, então, o secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo. Desculpa, só queria que você compartilhasse em PDF, por favor. Tudo bem. Raquel, então, por favor, vamos seguir a orientação do Tiago. Bom, convidar, então, o secretário de Fazenda, Luiz Cláudio, que é conhecedor dos números do Estado do Espírito Santo e tem uma visão muito clara como essa receita oriunda, proveniente de royalties, participação especial, compõe o orçamento do Estado. Tem uma informação relevante trazida pelo Luiz Cláudio de uma potencial perda dessa fonte na ordem de 20%, além de que, na medida em que novas leis podem ser promulgadas, pode haver uma queda na arrecadação dos estados e municípios produtores ainda até maior em relação à receita oriunda do passado. Então, vamos ouvir o Luiz Cláudio para ele fazer uma análise em cima do que trouxe o Tiago, mas também em cima do que hoje o Estado do Espírito Santo trabalha, planeja em relação ao... Microfone seu, Luiz. Ok, bom dia a todos. Luiz, você está mudo, Luiz. Por favor. Tá mudo. Ok. Me ouvindo agora? Bom, obrigado, Antônio. Só uma pequena correção. Eu não sou secretário de Fazenda, eu sou gestor fiscal e responsável aqui pela área de petróleo e gás da secretaria. Não é?
Bom, espero que o nosso secretário esteja assistindo, que é o Rogério Pegoretti. De todo modo, aí, muito obrigado. Bom, eu queria cumprimentar inicialmente todos que nos assistem, né, que estão conectados aí no nosso webinar. Agradecer sinceramente o Durval pelo convite e, com isso, estender o agradecimento a todos do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Cumprimentar aqui o nosso representante da AMUNES, prefeito Jones, né, o nosso secretário de Desenvolvimento, o Marcos Knaip. Cumprimentar o nosso representante do SEBRAE, que também se faz presente, Luiz Antoniato, o nosso mediador, né, e, por fim, os dois palestrantes que dividem comigo essa mesa. Bom, o colega Cláudio me conhece bem, o doutor Cláudio, e sabe dos meus caguetes filosóficos, e eu queria pedir licença a vocês inicialmente para começar minha fala com uma pequena digressão, né? E aí, assim, dizer inicialmente que a palavra crise, ela porta consigo uma carga muito negativa, né? Mas se formos buscar a etimologia dessa palavra, verificaremos que ela é de origem grega e vem do grego crisis, que quer dizer julgamento, decisão, depuração. Portanto, a palavra nos remete para um momento em que, por meio de nossas atitudes e ações, nós temos a condição ou somos empurrados a fazer as coisas de outro modo, né? Então, portanto, crise tem a ver mais com isso, a aprender a fazer as coisas de outra maneira. Um exemplo muito claro disso, eu acho que é essa nossa webinar, né? Veja, a crise do Covid nos levou a observar um isolamento físico, mas não tirou de nós a inteligência e a capacidade de nos mobilizarmos para continuar a fazer as coisas de outro modo. Eu quero dizer com isso que acho que repensamos radicalmente, se não o chão da fábrica, o chão do escritório, né? Eu acho assim que a cultura do home office veio para ficar. Então, assim, é uma forma, eu chamo assim, uma forma pedagógica da crise, não só essa carga negativa que ela porta. Então, a crise ela traz consigo uma carga negativa, mas traz também ensinamento, aprendizagem e, sobretudo, essa pedagogia. E eu fiz essa digressão porque eu queria pegar essa chave da pedagogia da crise e trazer isso para o nosso tema aqui, que são as participações governamentais, em específico, os royalties e a participação especial. Bom, e assim, para não perder meu raciocínio, eu queria, assim, usar a pedagogia da crise e ir logo para a minha conclusão, né? E depois abrir aí a discussão, o raciocínio, para tentar mostrar a vocês o porquê eu cheguei a essa conclusão. Quer dizer, essa crise agora nos oportuniza um debate, assim, extremamente candente e essencial, que estava esquecido, ou sempre esteve esquecido, na história da indústria nacional de petróleo. E que debate é esse? Nós precisamos, de maneira premente, colocar na ordem do dia, no espaço público e na cabeça das autoridades, de que é fundamental repensar ou pensar a alocação racional desse recurso. Quer dizer, e por que eu digo isso? Porque, historicamente, no ambiente nacional, se preocupou muito mais com a captura desse recurso, e aí digo para vocês, nós estamos há mais de 10 anos, foi dito pelo meu antecessor, naquilo que se conhece como briga pelos royalties, que é uma briga entre estados produtores e não produtores. A resultante disso tem sido a geração de instabilidade política e jurídica e afugentar dos investimentos. E o tema que me parece mais central, que é a alocação racional dos recursos, o emprego adequado dos recursos, não tem entrado na ordem do dia e tem passado ao largo aí do debate público. Então, assim, a minha conclusão seria essa, assim, essa crise nos ensina e talvez seja a última oportunidade de nos repensar a adequada alocação dos recursos. Assim, dito isso, eu queria trazer esse tema aqui para o colo dos entes subnacionais, estados e municípios, dizer por que ele é importante para a gente. Está aqui o nosso representante da AMUNES e vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Quer dizer, alguns entes nacionais, estados e municípios, por se enquadrar naqueles critérios muito bem colocados pelo Tiago, são destinatários de grandes, vultosas somas desse recurso, né? São chamados estados produtores, mas o doutor Cláudio chama de estados impactados, que eu acho que é uma nomenclatura muito mais apropriada, né? E veja, esses recursos que vêm para estados e municípios produtores ou impactados não são repasses voluntários da União. É bom que se entenda isso. São receitas originárias que estados e municípios têm que ter condições de fazer a gestão disso. O STF já por 2 ocasiões, agora recentemente, deixou isso muito claro. Muito embora o bem seja propriedade da União, os recursos destinados a estados e municípios são receitas originárias destes.
O que isso quer dizer? Bom, lá no entendimento do STF, aí vejo que ano passado o STF enfrentou a DIN 4606, que discutia algumas constitucionalidades de uma lei da Bahia, que traçava prerrogativas para fiscalização. Naquele momento, o STF foi muito claro, olha, não é permitido a estados e municípios arrecadar diretamente, nem criar condições para arrecadação. Mas eles têm o poder de fazer gestão, inclusive instituindo deveres instrumentais para assim proceder. Isso quer dizer o seguinte, os estados e municípios precisam desenvolver capacidade crítica para fazer a adequada gestão desses recursos. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for fazer um levantamento histórico de como é que nós nos portamos ante essas receitas, a postura dos gestores é, mensalmente ou trimestralmente, aguardar o recurso pingar na conta, pulverizar isso nas suas despesas ordinárias, despesas correntes, e isso, como foi dito aqui, não deixa legado nenhum para quando a indústria do petróleo não existir mais. Então, assim, fazer a gestão desse recurso significa desenvolver capacidade crítica, seja para criticar, como foi dito aqui pelo prefeito Jones, criticar os valores recebidos, se estão corretos, dialogando com a indústria e com a ANP, né? Olhar para o passado, ver se aquilo que entrou nos cofres públicos, como disse o nosso mediador, está correto, e o que é fundamental, e mais fundamental, na minha opinião, é ter uma capacidade crítica referente à alocação e a capacidade preditiva desse recurso. Quer dizer, todos os senhores aqui que lidam com orçamento público sabem que, anualmente, esses recursos precisam constar da LDO, da LOA, quer dizer, se faz planejamento com esse recurso, e, assim, são recursos que portam consigo uma imprevisibilidade e uma volatilidade muito grande. Então, assim, desenvolver capacidade crítica é criar condições políticas e técnicas para que os entes subnacionais tenham condições de gerir adequadamente esse recurso. Como eu disse, olhando para o presente, para o passado e para o futuro. Né? Dito isso, assim, algumas condições eu considero como básicas para que estados e municípios consigam exercer essa capacidade crítica e, portanto, essa gestão dos recursos. Quais condições é essas? Assim, a primeira, básica, trivial, porém não menos importante, é ter a consciência de que petróleo, como foi dito aqui, é um recurso natural exaurível. Traduzindo, é um recurso finito. Portanto, quando o petróleo não mais existir, não existirá mais as participações governamentais dele decorrente. Quer dizer, isso é uma consciência básica que é preciso que os gestores tenham. Né? Eu me recordo que antes dessa crise, os especialistas diziam que a demanda por petróleo e gás por petróleo iria começar a achatar entre 2030 e 2040 e começar a declinar a partir de 2040, sobretudo em razão do apelo ambiental que se tem pela mudança da matriz energética. Né? Então, assim, é fundamental que a gente saiba que o petróleo é um recurso natural finito. Poderia alguém contradizer, não, mas como é finito, se a oferta está aumentando, as reservas têm crescido? Eu vou trazer um caso aqui bem emblemático, exemplar, e que está aqui próximo da gente. Né? Em 2010, aqui na Bacia de Campos, no sul da Bacia de Campos, existiam os 4 maiores campos produtores de petróleo e gás, compostos por Roncador, Marlim, Marlim Sul e Marlim Leste, o complexo Marlim. Esses 4 campos produziam aí em 2010, 2012, 2013 e 2014, conjuntamente, algo em torno de 1 milhão de barris dia. 1 milhão de barris dia. Hoje, 2020, os 4 não produzem 370 mil barris dia. O que significa isso? Significa que estados e municípios confrontantes com esses campos deixaram de receber importantes somas, sem ter se preparado para isso, sem ter criado condições ou capacidade crítica para olhar um pouco mais adiante e dizer, olha, esse recurso vai acabar, eu preciso alocá-lo adequadamente. Né? Para você ter ideia, Roncador era o campo que mais pagava PE no Brasil. Roncador pagou nos anos de 2013 e 2014, por trimestre, mais de R$1 bilhão com PE, só com PE. Quer dizer, os estados e municípios que recebiam recursos desses campos, recebiam vultosas somas de recursos. Hoje, Roncador, em alguns trimestres, já não está pagando mais PE. E quando paga, o recurso é irrisório, não faz, assim, o montante é muito pífio. Quer dizer, é um exemplo contundente de que o recurso é finito. Bom, uma outra condição, além assim, de ter consciência da natureza do recurso, os gestores precisam ter noção de que petróleo e crise são coisas que caminham juntas.
o petróleo passa constantemente por crises cíclicas. É importante que se tenha consciência disso. E essas crises refletem, inevitavelmente, os montantes de royalties e PR recebidos. Quero aqui citar para vocês, por exemplo, 3 crises importantes que acometeram a indústria do petróleo em pouco mais de uma década. Em 2008, tivemos a crise financeira no mercado, iniciada no mercado imobiliário, que afetou drasticamente a indústria do petróleo. Me recordo claramente que no início de 2008, até meados de 2008, o Brent batia a cotação de $130 o barril. No final de 2008, chegou a $40 o barril. Qual foi o efeito disso? Em 2009, as participações governamentais reduziram em 28%. Agora, vocês imaginem o malabarismo que o gestor teve que fazer para adequar essa redução no seu orçamento. Uma vez tendo pactuado com a sociedade, lá por meio da sua LOA, de que iria gastar um montante de recursos e contando nesse montante com os royalties e PE que iriam ser recebidos. Indo mais, em 2014, eu me lembro claramente que em junho o Brent chegou a $114 o barril. Os montantes recebidos a título de royalties PE eram abundantes, uma farra de recursos. Veio o excesso de oferta em razão do boom do xisto do shale gas dos Estados Unidos e derrubou drasticamente o Brent para $14 o barril, $40 o barril no final do mesmo ano. Início de 2015, $40. Ficamos amargando 2015 todinho com esse preço. 2016 chegou a $30 o barril. Consequências, olha o gráfico que o Thiago mostrou. Em 2016, recebemos 50% menos a tipo de royalties e PE do que recebemos em 2014. Mais uma vez, imagine vocês o malabarismo que o gestor estadual e municipal tem que fazer para acomodar isso no seu orçamento. Então, assim, isso é desenvolver capacidade crítica, é olhar para a natureza dos recursos, olhar para a natureza, assim, a constância das crises que acometem e fazer uma gestão apurada disso, adequada. Agora estamos nós aqui diante de uma crise sem precedentes, uma crise histórica que acomete aí de proporções globais, acomete todos os setores da economia, todos sabemos, mas, sobretudo, o setor de petróleo e gás, mais uma vez. Como o Thiago disse muito bem aí, vivemos uma tempestade perfeita no mundo do petróleo e gás, que é a conjugação de um excesso de oferta com a contração brusca da demanda. Ora, o que poderia ser pior do que isso para qualquer setor econômico? O excesso de oferta, já foi dito aqui, redundante aí, resultante de uma guerra comercial entre árabes e russos, sauditas e russos, e a contração da demanda resultante aí da pandemia do Covid. E o que nós temos aí? Nós vimos 2018 batendo aí com o Brent a 80, chegamos em 2019 com o Brent aí que ficou a 65, $70 o barril, recebemos em 2019 o maior valor histórico de royalties e PE, como o Thiago mostrou, 55 bilhões de reais. Em 2020, pasmem, a estimativa é de que alguns entes vão sofrer perdas aí da ordem de 60% a 70% desse recurso. O Espírito Santo, por exemplo, vai ter uma perda drástica em razão da crise. Sexta-feira, a última aí, na semana passada, eu liguei desesperado para o Thiago, da NP, que apresentou antes de mim, e falei, Thiago, confira comigo aí. O preço de referência para fins de royalties e PE bateu abril em $18 o barril mesmo? Ele disse sim. Falei, nossa, é o pior dos mundos. Pior preço para fins de referência em 20 anos. Quer dizer, nunca havíamos experimentado isso. Quer dizer, a repercussão disso nos orçamentos estaduais e municipais é algo sem precedente, sobretudo aqueles que dependem dessa receita. E assim, por que é importante trazer esse tema à mesa? Assim, se a gente olha o passado, é só fazer uma conta de padaria, uma conta básica aqui, se a gente pegar o intervalo entre 2007 e 2019, nesse intervalo, a indústria pagou, a título de participações governamentais, mais de R$500 bilhão. Isso valores nominais. Só de royalties e PE foram mais de R$481 bilhões. Se a gente depurar e verificar o que foi feito com esse recurso, certamente pouco se constatará de retorno concreto para a sociedade, para gerações presentes e futuras. Então, fazer a gestão desse recurso é entender o ambiente que se faz gestão, entendendo, portanto, esse segmento, e trabalhando adequadamente a alocação desse recurso dentro dos orçamentos.
feito isso, assim, como é que eu endereço a minha fala aqui para a gente trabalhar bem a alocação de recursos em nível estadual e municipal? Quer dizer, de repente, assim, o que essa crise tem a nos ensinar é que a gente copie bons modelos. E bom modelo, assim, a gente encontra no mercado internacional, é olhar para o ambiente externo. O que se tem feito no ambiente externo e serve de exemplo para a gente. E aí não precisa ir muito longe, a literatura já está dizendo para a gente, assim, o modelo da Noruega. A Noruega produzia grandes volumes de petróleo em algumas décadas atrás. Aí. Hoje não é um grande produtor, mas foi precavido inicialmente. Na década de 90, criou um fundo soberano, guardou boa parte dos recursos, e hoje assim, é um fundo com montantes incríveis que gera poupança intergeracional para gerações daquele país. Outro Luiz, exemplo... Por favor, concluindo, Luiz, para a gente ouvir o nosso amigo Cláudio Madureira. Perfeito, perfeito. Outro exemplo aí é o fundo no estado da Alasca, na província de Alberta. Também temos nos Estados Unidos, lá no estado da Alasca, nos Estados Unidos, e a província de Alberta, no Canadá. São bons exemplos. Temos países também com o mesmo grau de desenvolvimento do que o Brasil, que é o caso do Catar e da Indonésia, que aplicam adequadamente esse recurso. E qual é a forma de se fazer isso? O ideal é apartar esse recurso do orçamento por meio de fundos, né? E dar uma alocação racional a esse recurso. Que alocação racional seria essa? Seria observar a questão intergeracional, geração de poupança, e diversificar a economia. Nós precisamos fazer uso dos royalties da PE para diversificar a economia. E aí, assim, para atender o horário aí, finalizando a minha fala, e puxando um pouco a sardinha aqui para o meu estado, eu queria trazer o exemplo do Espírito Santo, que recentemente aí criou exemplarmente e seguindo as boas práticas internacionais, criou 2 fundos, cuja origem dos recursos é, sobretudo, royalties PE. Um fundo soberano, né, com viés intergeracional, e um fundo de infraestrutura, com viés aí de diversificação econômica. Então, assim, eu acho que aqui no Espírito Santo nós já demos um bom exemplo nacional, e isso evita aquilo que eu disse inicialmente, evita a maldição dos recursos naturais, né, de você ter abundância de recursos naturais, abundância de recurso financeiro, e isso não se reverberar, não traduzir em resultados concretos para a sociedade. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é essa. Me coloco inteiramente à disposição para posteriormente abrir algum dado aqui que vocês se interessarem e agradecer mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Cláudio, representando a Cefaz. Bons pontos aí para uma discussão e continuidade do nosso debate. Em particular, você traz a questão da preocupação com a queda de arrecadação, ao mesmo tempo, como hoje agir de forma estratégica, visando diminuir a dependência e criar alternativas naquilo que você finalizou como diversificação da economia a partir dos fundos de royalties e participação especial. Muito obrigado. Já vou passar, então, diretamente para o representante da PGE, Cláudio Madureira, para os seus comentários e para a gente depois ter um espaço aí para perguntas e respostas. Quem quiser fazer sua pergunta, é só colocar aqui no chat que depois a gente faz o reencaminhamento aos nossos painelistas. Cláudio, com você. Maravilha, Antônio. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Durval pelo convite, né, e aproveito aí a menção ao Durval para parabenizar a FINDES e cumprimentar a diretoria da FINDES na pessoa do Durval. Gostaria de cumprimentar aqui o prefeito Jones de Aracruz, que representa a Munes, na pessoa de quem cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. Vi aqui o prefeito Presidente Kennedy, mas não consegui perceber todo mundo. Em meio virtual é difícil a gente enxergar as pessoas, né? Gostaria também de cumprimentar o nosso secretário de Desenvolvimento do Estado, né? Na pessoa de quem cumprimento todos os gestores estaduais que estão presentes. Eu vi aqui o secretário de Finanças de Marataízes. Nós temos várias autoridades estaduais e municipais presentes. Quero parabenizar Luiz Cláudio e Tiago pelas exposições. Queria dizer a vocês que aprendi muito com a fala. Eu acho que esses eventos são muito legais, porque a gente aprende, a gente traz aí informações, mas a gente recebe informações. Cumprimentar também aí o Antônio pela mediação, pela moderação do evento. Antônio, para eu tentar cumprir aqui rigorosamente o tempo, me diz aí quanto tempo eu tenho para falar, para eu poder me organizar, para ver se eu chego lá direitinho. Vamos lá, você tem 10 minutos aí para ter um espaço para as nossas perguntas. Obrigado, Cláudio. Tá certo, 10 minutos. Vou tentar fazer, Antônio. Então é o seguinte, não vou fazer um comentário muito aberto às palestras, porque ficou muito bem dito
né? E vou tentar fazer um link que eu acho importante pelo fato de nós estarmos aqui no ambiente institucional da FINDES, ou seja, da indústria. Então, a minha ideia é tratar a peculiar relação entre a indústria e o poder público, a indústria do petróleo e o poder público. Essa é uma ideia que resulta da minha experiência como procurador do Estado, que atua na área de petróleo e gás, também da minha formação profissional, não sei se todos saibam, eu sou advogado, mas também sou economista, né, e da minha formação acadêmica, né? No mestrado, no doutorado, a gente acaba sendo vocacionado ao questionamento, né, e à busca de uma sistematização do mundo para poder ajudar as pessoas na resolução dos problemas, né? Essa ideia também vem dessa discussão das minhas atividades de pesquisa lá como professor da UFS, né, e como servidor do Estado. A gente faz muita pesquisa no Estado. Minha turma lá, Luiz Cláudio, Kellen, né? Inclusive, eu passei a Durval mais cedo, dois estudos recentes que nós fizemos, estão disponíveis no site da Fazenda, já com autorização dele remeter a todos os senhores, para passar um pouquinho mais de informação aí sobre o segmento, sobre o nosso tema, royalties de petróleo, né? Como é que eu vou estruturar essa exposição para vocês? O que eu acho que eu preciso dizer para a gente começar um debate sobre o tema? Primeiro, dizer o que são royalties de petróleo. E aí, para a gente dizer isso, eu posso falar, não preciso dizer nada, o Tiago resolveu esse problema. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás na fala do Tiago para a gente trabalhar com a ideia da nomenclatura. Por exemplo, a Constituição usa o termo compensações financeiras, artigo 20, parágrafo 1º. Né? A Lei 9478/97, né, usa a expressão participação governamental, participações governamentais. Então, o legislador chamou as compensações financeiras que estão previstas na Constituição, né, distribuídas à União, estados e municípios, de participações governamentais. E quais são essas participações governamentais? São os royalties, a participação especial, os bônus de assinatura e o pagamento por ocupação e retenção diária. Então, esse é o contexto que a gente trabalha, né? E aí a gente chama, nos estudos meus com o Luiz, a gente fala royalties de petróleo, mas, na verdade, nós estamos dizendo aí, no plano lato, as participações governamentais resultantes da exploração do petróleo e do gás natural. É importante ter essa situação, né? E aí eu queria fazer uma marca para lembrar um pedacinho da fala do Tiago, né? O Constituinte distribuiu as participações governamentais aos estados e municípios impactados pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás. O que não está no EIP, que é o que a gente chama aí no jargão do segmento, o que não é EIP não deve pagar royalties. E esse é um problema. Nós estamos pagando royalties pelo Citygate, e Citygate não é EIP. Citygate é para além das instalações do escoamento de petróleo e gás, né? Essa é uma reflexão que eu quero jogar aí para os municípios, para a própria ANP. Eu sei que está previsto na lei para a gente derrubar isso, só uma ação judicial junto ao Supremo, mas é um dos pontos de tensão que nós temos na legislação de petróleo e gás. Tá? Feita essa divisão de temas, essa observação inicial, eu vou apresentar a vocês uma proposta teórica para a gente ter um relacionamento melhor entre poder público e indústria. Quando a gente fala isso de poder público e indústria, a turma da indústria fala, mas o Estado só quer me cobrar imposto, o município só quer me cobrar imposto, é aumentar o pagamento de royalties, né? E aí a gente olha para o lado de lá, né? Nós que somos servidores, nós estamos aqui do lado de cá do Estado, e aí nós somos pagos para aumentar a arrecadação, essa é a nossa função. A ANP não, é regulador, é mais equidistante do problema, mas a nossa realidade é essa mesmo, né? Nós diremos, poxa, as empresas não querem pagar imposto, elas querem diminuir o pagamento de royalties. Eu vou dizer a vocês, está todo mundo certo. Nós, do poder público, precisamos ampliar a arrecadação e as empresas precisam trabalhar para reduzir os pagamentos. É da tensão da nossa atividade, e ela precisa ser uma atividade decente, honesta, legítima, não pode haver sonegação e nem tributação acima do que a lei permite, né? É a tensão da nossa atividade que a gente extrai uma relação adequada entre a indústria e o poder público. Tá. O royalty, o Marco disse lá, o Antônio disse lá no começo exatamente o que eles são. Eles são uma expressão, né, de algo que se fazia na antiguidade, depois da Idade Média, depois na Era Contemporânea, que é entregar ao rei um pedaço que é dele. E por que a gente paga royalty na área de petróleo e gás? Porque no petróleo e gás não se explora um recurso privado.
Lá no polo de confecções da Glória, eu tenho lá uma indústria estabelecida, eles vão ao mercado, compram o tecido, compram a linha, tem a energia elétrica, tem o insumo de recursos humanos, né? Tudo é buscado no mercado, né? A indústria de petróleo e gás trabalha com um insumo que é um bem público. Portanto, é preciso entregar a parte do rei, né? É o royalty, na língua inglesa, os portugueses chamavam da ordenação de regalia, né? Para ficar um negócio assim mais poético, vamos lembrar lá daquele seriado da Globo, O Quinto dos Infernos, né? Que era da fase de exploração do ouro do Brasil, que o ouro não circulava sem a chancela da coroa portuguesa. Por que tinha que ter a chancela? Porque a coroa portuguesa retirava 1/5 do ouro explorado. Aquilo era royalty, né? Tá, esse é o conceito antigo de royalty. Qual o conceito contemporâneo? O royalty do Brasil, artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, Lei 9478, Lei 12.351, a Lei do Regime de Partilha, Lei 12.734, que nós estamos impugnando junto ao Tribunal Federal. O que é esse royalty? Esse royalty, eu estou dizendo no sentido lato, que envolve a participação especial. Ele é uma receita que serve para compensar o impacto da exploração e produção de petróleo e gás. Como é que o Supremo chegou nessa constatação? O Supremo chega nessa constatação quando ele olha para o país, quando ele olha para a Constituição do país e percebe que o Brasil é uma federação. E que o recurso royalty, embora incida sobre a exploração de um bem da União, precisa ser repartido com todos os entes federados. Porque o impacto, meus amigos, está nos municípios. O impacto também está nos estados. O impacto ele é local, ele não é nacional. Daí a imposição de uma interpretação jurídica calçada na Constituição e ancorada em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que o royalty tem a finalidade de compensar impacto. Impactos econômicos, né? Quando eu tenho um acidente ambiental, o município precisa se estruturar para cobrir os impactos. Ali a pesca prejudicada no município Presidente Kennedy, no município de Marataízes, estou vendo o Luciano aqui da Prefeitura de Itapemirim, no município de Itapemirim, né? O verão que fica fechado porque tem óleo na praia, né? Essas são as receitas ordinárias dos municípios, dos estados onde estão os municípios. Então, quando essas receitas ordinárias recuam, o royalty serve para manter as coisas funcionando, né? Também há uma perda de arrecadação com o ICMS. Porque o legislador constitucional, né, ele destina o ICMS, ele joga o ICMS para o destino. Ele faz uma opção para ICMS, para energia elétrica, não feito para mineração, né, que é uma outra atividade que recebe royalty, né? E aí nós, produtores, os estados produtores e os seus municípios, que a gente distribui 25% do ICMS para os municípios, né, perdem uma parcela arrecadatória, mesmo sediando uma indústria que é produtora, que gera recursos. O royalty vem também para compensar isso, né? E o que a Lei 12.734, que o Tiago mencionou, fez, com aquela redução de percentual todas? Ela procura quebrar essa relação entre impacto e compensação, né? Na medida em que ela distribui mais royalty a quem não tem impacto e menos royalty a quem tem impacto. Essa lei é horrorosa. Ela foi construída com base na traição, porque ela esconde os percentuais de redução. Você soma os percentuais de distribuição, dá 101. O sujeito que fez a lei não teve o cuidado de somar os percentuais. A lei é inexequível, né? Só para vocês terem a noção de um detalhe dela, né? O fundo especial da Lei 12.478, ele não é para dividir para todos os estados e municípios. É só para os estados e municípios que optarem por não ser produtores, ou impactados, como eu gosto de chamar, né? Então, eu tenho lá a distribuição para o FPE, FPM, os percentuais somados dá 100. Né? Todo mês, um estado, um município, pode ficar trocando, e aí eu vou ter que recalcular esses percentuais. Vai ser um caos. Ninguém opera nesse regime. Se Deus quiser, o Supremo vai nos atender e vai derrubar essa lei. Nós vamos manter aí os percentuais. A palestra do Tiago vai nos ajudar aí para os próximos anos a programar a nossa relação. Por que eu estou falando disso? Porque eu quero chegar com vocês na peculiar relação entre a indústria e o poder público. Vocês já pararam para pensar, né, que se o royalty é pago ao poder público e se ele é usado para compensar impacto, nós, poder público, e vocês, indústria, são espécies de sócios num grande negócio, público-privado? Nós temos uma relação muito íntima. Se vocês não produzem, nós não arrecadamos. Se nós estrangularmos, vou usar uma expressão
do Luiz Paulo Veloso de Lucas, nosso técnico aqui do Espírito Santo, né, numa reunião que eu presenciei há muito tempo, no primeiro governo do governador Casagrande, que a gente estrangula a galinha dos ovos de ouro, não tem mais ovo. Então, é preciso responsabilidade. É uma via de mão dupla. Né? Nós, no Espírito Santo, já atuamos uma fiscalização virulenta sobre o segmento. Sabe o que aconteceu conosco? Nós perdemos a arrecadação. Por que nós perdemos? Porque esse é um mercado complexo, ele é uma indústria complexa, a gente erra. E quando a gente erra, os prejuízos são enormes. Né? Com o tempo, nós começamos a nos afeiçoar aos rudimentos dos conhecimentos técnicos da produção, do mercado do EIP, né, da logística do segmento, da engenharia do segmento. Nós nos aproximamos da ANP, a ANP tem sido uma parceira muito forte, a compreensão do tema pelo Espírito Santo. Nós conseguimos desenvolver uma massa cinzenta que nos permitiu dialogar com a indústria. O que nós fizemos? Nós recuamos na estratégia de litigiosidade, implementamos lá na Secretaria da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado, uma estratégia de consensualidade. O que isso gerou? Aumento da arrecadação do Estado. Então, assim, eu queria pedir aos municípios, peço perdão aí pela forma como eu vou dirigir, peço inclusive aos colegas advogados que estão assistindo, tenham o cuidado, diante de ceder a tentação de contratar escritório de advocacia. Eu também sou advogado, eu já fui várias vezes sondado para ser contratado, para atuar para municípios produtores, porque eu sou advogado, sou professor, sou doutor em Direito, tenho livro publicado, mas os contratos nunca foram à frente, porque eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. Para contratar um escritório de advocacia, para te amparar, é preciso primeiro desenvolver a massa cinzenta dentro da administração para saber contratar, saber o que contratar. Nós não podemos contratar aventuras, os valores são enormes, e valores enormes geram prejuízos enormes. Né? Há notícia de uma discussão sobre cobrança de ISS com alguns municípios do sul do estado. A conta de honorário advocatício, os municípios perderam o litígio, é enorme, é absurda. Então, é preciso que vocês tenham aí o cuidado de estruturar a administração de vocês. Aí me dirijo especificamente aos prefeitos, mas eu peço aí ajuda a FINDES, viu, Durval? Acho importante a FINDES ajudar a estruturar a atividade de fiscalização. Parece bobagem, né? O empresário armando um fiscal para cobrar dele. Não, é porque um fiscal bem treinado, um fiscal capacitado, um procurador capacitado, ele vai dialogar melhor. Gente, a arrecadação do Espírito Santo não aumentou porque nós ficamos bonzinhos e a indústria nos premiou, não. É porque nós aprendemos a permitir à indústria que se desenvolva no Estado. A indústria está fugindo do Rio, que está desorganizado, e vem para o Espírito Santo. Nós temos uma liderança e técnica que tem nos permitido algum tipo de ganho. Né? E, graças a Deus, no campo da política, os governadores entram e saem e permitem que a nossa equipe técnica trabalhe. É algo que a gente, infelizmente, não vê no governo federal, mas no Espírito Santo, eu e o Luiz Cláudio somos índios numa tribo, nós não somos cacique de nada, nós somos técnicos da base. Entra governo, sai governo, ninguém corta a nossa cabeça. Graças a Deus, nós somos peão nessa briga. Mas nós conseguimos aí criar uma metodologia de trabalho que eu imagino que se os municípios puderem criar, vai ser muito producente. Então, o que eu recomendo aos municípios? O que eu sugiro aos municípios? Recomendo, não sou quem sou eu para recomendar. Sugiro aos municípios que, primeiro passo, estruture uma equipe de servidores concursados. Nós não podemos trabalhar no segmento petróleo e gás com troca de turma. Nós temos que ter uma equipe fixa, como a equipe da ANP, como é a nossa equipe no Estado. Nós precisamos, pelo menos, manter parte dessa equipe para passar conhecimento. Petróleo e gás não é para amadores. Petróleo e gás não é para gente que nos socorre a cada momento. Segundo ponto, precisamos contratar consultoria. Contratem. É isso. O Espírito Santo contratou a FIP lá atrás. Né? Se não fosse a FIP, nós não tínhamos aprendido parte do que nós aprendemos. Mas não contrata de cara escritório de advocacia, não. Contrata instituições de ensino e pesquisa para treinar a sua equipe, para que vocês, dentro dos municípios, tenham um discernimento para saber o que vai fazer, o que não vai fazer, para não amargar o prejuízo, por exemplo, com a sucumbência que os municípios estão enfrentando ali com o litígio relativo a esse ISS. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Gente, contratem na consultoria capacitação. Não existe, e aí eu sou um especialista em direito administrativo, minha área é essa, eu tenho doutorado na área, não existe isso de um contratado fazer as vezes do município, fazer as vezes do Estado. A consultoria é sempre algo transitório.
É preciso que o consultor venha e transfira tecnologia. É preciso que fique alguém aqui com essa tecnologia. Pode ser que mais adiante a gente queira contratar outra consultoria. Por quê? Porque eu aprendi alguma coisa e sei que eu preciso mais. Mas eu manter um parasita montado em cima da estrutura do município, ganhando consultoria ano após ano, claro que vocês vão ter problema com a água de Antônio. E eu posso dizer isso com muita clareza, porque eu sou um profissional que lá no mercado poderia ser chamado a atender vocês. Eu estou falando isso em detrimento do meu interesse particular. Mas como servidor público, como agente de Estado, como professor de direito administrativo, eu preciso alertar para essa realidade. É importante construir massa crítica. Luiz falou isso várias vezes aqui na exposição dele. E é importante que essa massa fique. E para ela ficar, tem que ser servidor efetivo. Porque senão troca o prefeito, o servidor vai embora. Para ela ficar, tem que ter remuneração adequada. E eu acho que um município produtor de petróleo, como gosto de chamar um município impactado, pode pagar bem os seus profissionais. Então, ele perde os profissionais. Eu conheço vários casos. Eu vou citar um da ANP, não vou dizer o nome, né, para não chatear aí os colegas. Né? Um ex-procurador-geral da ANP foi contratado como sócio-consultor do maior escritório de petróleo e gás. Né? Ele não se desligou da AGU, mas está licenciado. É difícil um profissional da nossa área de petróleo e gás, que conhece esse segmento, conviver com um salário muito baixo. Alguém vai comprar o passe. É preciso estruturar, gente. Infelizmente, não dá para trabalhar isso na base do improviso. Qual é a estratégia para uma boa arrecadação? Consensualidade e monitoramento. Discurso para dentro dos municípios, para dentro dos estados, dos colegas. Precisamos aprender a funcionar com o funcionamento da indústria, monitorar a indústria. O site da ANP ajuda a gente pra caramba nisso. O Estado do Espírito Santo tem mais informações, porque tem liderado junto ao Confaz a construção de um sistema que nos permita conhecer a movimentação. Né? Em consensualidade, em vez de lavrar auto de infração, fiscalização, o pessoal do fisco aqui, vamos chamar a empresa, dizer, olha, parece que tem um problema aqui, você pode me munir de informações para a gente entender o que está acontecendo? Por quê? Eu vou usar o exemplo que o Thiago deu no Parque das Baleias. É porque quando o cara para de investir, é porque quando eu judicializo, o cara para de investir. Ninguém investe no risco. O empresário que está aqui me ouvindo, ele sabe disso. As pessoas só investem na segurança, uma briga na justiça de 20 anos, ainda que uma arbitragem, como foi o caso do Parque das Baleias, pode levar 1, 2 anos, é um investimento. Nós fizemos um acordo conduzido pela ANP junto à Petrobras. O Espírito Santo participou da costura com os municípios. Os prefeitos foram muito atenciosos conosco. Nós trocamos informações com os técnicos dos municípios nesse período e induziu aumento do investimento. Semana passada, a Petrobras nos mandou uma notinha informando que houve aumento de arrecadação de participação governamental decorrente do aumento da produção. Consensualidade é tudo nesse contexto. Agora, para a consensualidade dar certo, e aí eu vou me encaminhando para encerrar, porque eu acho que eu tenho que falar para 2 públicos, eu gasto um pouquinho mais de tempo. Eu vi que eu já extrapolei aqui. As empresas têm que dar informação para o fisco. E pensem, se eu estou numa rota de consensualidade, eu não estou a fim de maltratar, de autuar, de prender, de arrebentar, não é isso. Eu preciso compreender como você funciona para a gente fazer esse troço funcionar de forma honesta, né? Você precisa me dar a informação. Por quê? Porque se a informação não chega, eu suponho que há sonegação. Nós temos essas conversas frequentemente com empresas. As grandes empresas de AIP compreendem bem isso, porque elas já praticam isso conosco. A Petrobras é testemunha desse nosso esforço. Fizemos uma reunião com os produtores onshore. Outro dia eles ficaram rindo. Não acredito que vocês fazem isso. Gente, é isso mesmo. Antes de autuar, é um e-mail, é uma reunião. Agora, se você se recusa a me dar informação, eu não tenho outra saída. Né? Eu arbitro a produção e faço a autuação. Não é o que o Estado deveria fazer, não é o que o município deveria fazer. Por quê? Porque isso inibe investimento. E se eu não tenho investimento, eu não tenho produção. E se eu não tenho produção, eu não tenho participação governamental. Eu não tenho emprego, eu não tenho renda. Essa relação é muito peculiar, mas a peculiaridade dela só funciona se nós nos unirmos a um bom funcionamento do mercado. Meus amigos, é isso. Peço perdão se passei um pouquinho do tempo. Agradeço a todos pela atenção. Forte abraço. Uma aula de política pública de qualidade. Todos nós
tivemos a oportunidade agora de ter nesta participação do Cláudio Madureira. Cláudio, muitíssimo obrigado. Você arrebatou a plateia aqui no chat. Não dá para ver o claque das palmas, mas muita gente aqui lhe parabenizando aí pelas colocações. Estamos entrando na fase final do nosso webinar da melhor forma. O webinar começou bem e termina muito bem, assim, com energia totalmente para cima. Então, o Cláudio trouxe aí questões muito importantes relacionadas com como o Estado pode, junto com a indústria, não entrar numa política de perde-perde, sim numa política de ganha-ganha, e mais do que nunca, também destacou aí pontos importantes aos municípios em relação a ter uma equipe fixa, permanente, qualificada, para entender melhor do que terceiros que não fazem parte oficialmente da estrutura, entender a política dos royalties e saber como potencializar. Uma frase que ele fechou que é sensacional e é uma frase universal: petróleo e gás não é para amador. É isso mesmo, Cláudio. Quanto mais qualificado, melhor. Em função do nosso horário, Tiago, nós temos duas perguntas que nós vamos lhe encaminhar. Só para você saber, o pessoal quer saber o percentual de 1% de investimento em PDI. Pode ser abatido da participação especial? Sim ou não, Tiago? Muito rápido para a gente fechar. Boa tarde. Só queria fazer um pequeno parênteses. Na minha apresentação, os percentuais de distribuição da Lei 1274 estavam com um pequeno equívoco e minha equipe aqui alertou. Eu vou alterar antes de disponibilizar a apresentação. E sobre a pergunta, o 1% é dedutível. Ok. A segunda é que o Guerino fez para você também. A produção de petróleo impacta nos royalties, mas também é um valor adicionado que influencia em 75% do índice de distribuição do ICMS. Qual o valor do preço do barril adotado para este cálculo? Para o ICMS, eu não posso responder, que é um imposto estadual. Tá. Para a produção de royalties, você colocou aí... A produção de royalties, os preços são definidos pela ANP com base no Brent e um desconto ou um acréscimo dependendo da qualidade do óleo produzido em relação à qualidade do Brent, que é um óleo do mercado internacional. Maravilha. Tiago, então, muito obrigado. Eu vou, antes de passar a palavra para o Durval para fazer o encerramento e principalmente a gente visualizar os próximos passos pós o webinar, eu gostaria só de registrar que eu sou do Pará, moro no Rio e estou recentemente no estado do Espírito Santo fazendo esse trabalho e eu tenho cada vez mais me impressionado com a qualidade dos empreendedores locais, muito inovadores e cada vez mais agora com a qualidade dos homens públicos locais. Então, realmente, isso está fazendo a diferença na gestão pública de municípios e estados e isso já se reverbera aí num conjunto de políticas que está trazendo desenvolvimento econômico para o estado. Encerra a minha participação, Durval. Obrigado a todos, é com você. Senhores, eu queria agradecer muito a todos, e em particular eu queria agradecer a você, Tiago, pela sua disponibilidade, pelos seus conhecimentos, ao Luiz Cláudio e ao Cláudio Madureira. Eu estou no Fórum de Petróleo há 3 anos, fazendo esse trabalho com a Findes, e sempre conversando com o Luiz, quem tinha vontade de fazer esse evento, e não arrumava uma forma, até que conseguimos encontrar. Queria agradecer muito, Jones, a vocês da Munis. E eu não gosto de fazer evento por fazer. Eu acho que você fazer um evento e não ter uma ação de segmento, ele não tem valor. Jones, você sabe a nossa amizade antiga, há muitos anos, né? Você com sua família, que a gente admira muito. Eu queria fazer uma proposta, que a gente trabalhasse mais junto, no fórum com a Munis, que a gente formasse um grupo de trabalho para a gente ver as ações, que a gente não quer fazer nada por fazer. A gente quer fazer alguma coisa que fique aqui, sabe? Que isso deixe um legado para o desenvolvimento e a construção de um Estado melhor. E eu acho que a nossa promoção... eu aprendi com a minha mãe, lá no interior do estado do Rio, que eu nasci na roça, que a única coisa que nós temos para levar para frente é conhecimento. Que o recurso, ele se esgota. Então, esse conhecimento que o Tiago passou para nós, Tiago, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Queria deixar só um pontinho do que o Tiago falou.
vocês observarem que em 2024 a gente aumenta novamente a arrecadação. É que está entrando uma nova plataforma no Estado, tá? E a Petrobras era para entrar em 2022 e ela atrasou 2 anos. E foi muito bom que você passou. Luiz Cláudio e Cláudio Madureira, eu sou já até suspeito para falar deles, que eu sou fã número 1 deles, e eles são o exemplo da moderna gestão pública. Transparência, troca de informação, honestidade total. Isso me orgulha muito de ter vocês como amigos e parceiros, tá? E Jones, eu também é a mesma coisa. Jones, você aceita o desafio de a gente formar um grupo de trabalho? Queria que você abrisse o documento e confirmasse isso aqui, podemos trabalhar junto. Ok, Gilson, Durval. Vou conversar com o nosso presidente, o Gilson, que tem tido uma forma de agregar e buscar informações para ajudar os municípios do Espírito Santo. Com certeza ele vai entender e nós vamos criar esse grupo para trabalhar junto com você ali na Findes, para que nós possamos juntos construir isso. E eu achei interessante tanto os 3 palestrantes, né, o que foi colocado, mas quanto em relação a aplicar esses recursos num fundo, como o Estado está fazendo, nós já estamos fazendo aqui em Aracruz, para que nós tenhamos realmente, como é um bem finito, que nós possamos deixar isso lá para o futuro, para as futuras gerações, algo que possa, de fato, estar construindo uma sociedade melhor com esses investimentos que nós possamos guardar agora para usar no futuro. Então, parabéns. Obrigado, parabéns a todos. E vamos fazer essa comissão, de manter informado. Tá bom. E, por fim, eu queria dizer que nós já estamos em discussão no IEL, lá na FINDES, de fazer um curso, porque eu acho que a palestra, ela abriu um leque. Mas a operacionalização do que o Tiago passou, né, Tiago, é complexo, não é simples. Então, nós vamos propor, já montar um curso para dar um treinamento para os executivos, os profissionais da prefeitura. E contamos com o apoio de vocês para viabilizar esse curso. Tá? Vai ser um curso muito prático, objetivo, o IEL já está preparando isso na FINDES para fazer. E, por fim, eu gostaria de convidar o meu parceiro, amigo, Luiz Toniato, para fazer o encerramento. Luiz, por favor, fique à vontade. Então, queria só agradecer a todos, não podia ser melhor do que foi, é um tema que estava fazendo falta, né, prefeito Jones? Era uma abordagem que tinha uma carência, haja visto o número de participantes nessa reunião de trabalho, eu considero isso uma reunião de trabalho, e quero somar as palavras do Durval. A gente precisa fazer as coisas e dar consequência a elas. O SEBRAE também se coloca à disposição para capacitar pequenos empreendedores, que é nosso papel, inclusive, legal, né? E participar desse esforço junto com a MUNES, junto com as prefeituras, enfim, com todos os atores, para que a gente possa ter realmente um Estado onde o desenvolvimento da cadeia de petróleo e gás possa ser benéfico a toda a população do Espírito Santo. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigado, Anabol, obrigado, parabéns, Manuela, parabéns a todos. Tenhamos uma boa tarde, tá? Fiquem com Deus. Um abraço. Tamo junto. Brasil melhor.